informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 6. Muito bom dia, está no ar o Jornal da Manhã para toda a União da Vitória, região do Sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Os destaques de hoje, vamos falar sobre Santa Catarina. A Comissão Estadual de Educação está debatendo a questão volta às aulas. Será? Mas de que forma isso poderá acontecer? Em Santa Catarina, já os detalhes. Já no estado do Paraná, o deputado Hussein Bacri, ele aqui parabeniza, então, os setores envolvidos que decidiram adiar por algumas sessões um projeto que trata sobre as custas dobradas nos cartórios do estado do Paraná. Temos detalhes também sobre as orientações da RAC, a Rede de Atendimento ao Coronavírus pelo Sejusc, o Judiciário de União da Vitória, que tem sob o seu comando o Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cocani. Vamos também atualizar os casos de Covid-19 por todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. E ainda tem o professor André Weisman com Conexão Digital. Esse é o Jornal da Manhã, que está começando agora aqui na Jovem Pan. Inicio falando do tempo. Neste momento, temperatura bem agradável, 18 graus nesse instante. Aqui na área central não há neblina e com isso a expectativa do clima é de temperaturas bastante altas. Hoje a máxima poderá bater os 30 graus de máxima na região. O sol já aparece com mais facilidade, entre bem menos nuvens, se comparar com os últimos dias. E as temperaturas elas vão se manter em alta, pelo menos até a próxima segunda-feira. E de forma mais gradativa. Hoje e amanhã, máxima de 30, no sábado, máxima de 31 e no domingo, a expectativa é que possamos ter 36 graus de temperatura máxima. Por enquanto, a próxima previsão de chuva será para a quinta que vem, dia 17. E aí, vamos ter pelo menos de 3 a 4 dias com o tempo mais fechado. Mas frio mesmo, por enquanto, nada mais se registra aqui pelo gráfico do CIMEPAR. As temperaturas mínimas devem ficar entre 15 a 17 graus aí nos próximos 10 dias, segundo as informações do CIMEPAR. O nível do Rio Iguaçu nesta manhã, ele está em 1,83 m. De imediato, atualizando aqui os números Covid-19 pela nossa região. Confira. Temos em União da Vitória praticamente os mesmos dados aqui nas últimas 48 horas, sendo 2 casos atuais de Covid, 276 casos já curados, pessoas que tiveram a doença e estão recuperadas, e 5 óbitos. Total, 283 casos. E no momento, são 23 casos suspeitos no município. Já a cidade vizinha de Porto União, no Planalto Norte Catarinense, são até hoje confirmados 165 casos de Covid, sendo que 154 já estão recuperados, 4 óbitos e no momento há 7 pacientes em tratamento. Em Porto União temos 10 casos suspeitos. Pela região, o município de Bituruna, ao todo registrou 45 casos, sendo 2 casos ativos nesse momento, 1 óbito e 42 recuperados. Há 4 casos em investigação no município de Bituruna. Já no município de Cruz Machado, nesse momento não há casos ativos de Covid. Temos, no momento, lá no município de Cruz Machado, aqui então 38 casos até hoje confirmados, sendo 37 recuperados e 1 óbito. O município ainda coloca como 15 pessoas aguardando o resultado de exames que fizeram, mas ainda não veio o resultado. Mesmo assim, é claro, nesse momento uma boa notícia para Cruz Machado que não há casos ativos da doença. Quero também destacar aqui o município de Matos Costa, já que novamente tivemos um maior número de casos confirmados. Segundo as informações, lá em Matos Costa, a prefeitura já tomou algumas medidas para buscar, então, um freio nesses números. São, ao todo, 14 casos de Covid, então aumentou 1 caso nas últimas 24 horas, sendo que desses 14, 8 já estão recuperados. Então, restam 6 casos ativos. Fora esses, tem ainda 4 casos suspeitos no município de
Matos Costa. No balanço geral, Santa Catarina até hoje confirmou 192.982 casos, sendo já recuperados 182.300 pacientes e 2.460 óbitos. O estado do Paraná, até hoje, confirmou, então, 144.792 casos, com 3.622 óbitos, dados esses das secretarias estaduais de saúde. 7:12. Vamos falar sobre Paraná e Santa Catarina. No estado do Paraná, lá na Assembleia, decidiu-se, de uma forma bastante interativa entre os órgãos, que um projeto de lei, esse projeto, ele é do Tribunal de Justiça, para, então, aguardar, né, dar um pause em algumas sessões, se não me engano são 10 sessões, para votar as custas dobradas dos cartórios do estado do Paraná. O deputado Ussenbach, na sua fala, ele parabenizou, então, toda a mesa pela essa decisão, pelo diálogo, não apenas lá colocar o projeto em votação, né, e vota-se e pronto, e despacha. Assim, terão aí essas 10 sessões para discutir melhor essas questões. Acompanhem a fala do deputado Ussenbach. Senhor presidente, primeiro secretário Romanelli, demais membros da mesa, deputado Tião, a grandeza, o espírito faz parte da vida pública de todos vocês. Essa mesma grandeza é que moveu a possibilidade de discutir um projeto que, no primeiro momento, possa melhorar a vida de toda a população. Evidentemente que controvérsias ocorreram e vão ocorrer, mas o espírito dessas emendas era fazer justiça social. Mas em função dessas controvérsias, está certo o deputado Tião, está certo o presidente, toda a mesa, em fazer uma comissão, e essa comissão vai debater o assunto. O papel da casa é esse. Então, essa comissão formada pela ANOREG, essa comissão formada pela OAB, pelo Poder Legislativo, eu acho que quem ganha com isso é a sociedade. Essa casa dá mais uma demonstração e dá uma resposta àqueles apressados em criticar antecipadamente, que não é esse o objetivo da casa. A casa faz seu papel e intervém quando é necessário. Portanto, parabéns mais uma vez, presidente. E depois do intervalo, vamos falar também da Assembleia Legislativa em Santa Catarina. O assunto é o possível retorno às aulas, através, é claro, do debate com a Comissão Estadual de Educação. Já depois do intervalo. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan.
que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. 7h17, de volta com o Jornal da Manhã. Santa Catarina em destaque. A deputada estadual Luciane Carminati, ela que preside a Comissão de Educação lá na Assembleia, ela comenta sobre o anúncio feito pelo governo do estado sobre a reabertura das escolas, claro, as escolas estaduais. Para ela, o plano de contingência que foi elaborado, mas ele foi feito com seriedade, mas não define uma data certa para retorno às aulas. E ela fala sobre esse assunto tão importante, né, que é o retorno às aulas, algo que mexe com a realidade de todos os pais e também de alunos da comunidade escolar, claro, pelo lado de Santa Catarina. Acompanhe a fala da parlamentar. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós temos 3 documentos muito sérios, sintetizando as diretrizes para o retorno às aulas, o plano de contingência que a Defesa Civil elaborou, e então os protocolos municipais e protocolos escolares. Todos os documentos elaborados demonstram a seriedade na elaboração dessas medidas, mas não decidem a data, o dia do retorno às aulas, de forma presencial. Esta é uma decisão que cabe, né, às autoridades sanitárias, e aqui eu menciono o secretário de Estado da Saúde e o secretário da Defesa Civil. Pois bem, à luz da ciência, à luz do que diz a ciência e não a opinião, à luz do que diz a ciência e não a pressão, à luz do que apontam os especialistas em saúde pública, à luz do que são as nossas estruturas físicas escolares, com imensas dificuldades de distanciamento e de garantia de segurança para os nossos estudantes, à luz do que é um estudante em desenvolvimento, pelas experiências de outros estados, a exemplo do Amazonas, que 342 profissionais da educação contraíram o Covid após o retorno às aulas, e também considerando, secretário André, as 6 audiências que nós realizamos na Assembleia Legislativa com vossa presença, que reuniu Ministério Público, reuniu prefeitos e as direções dos hospitais, eu quero aqui, né, concluir que abrir as escolas é tão sério e tão diferente de abrir bar, restaurante e shopping center, né? E de acordo com tudo que prevê, inclusive o documento da matriz de risco potencial, né, regional, que prevê uma antecedência de no mínimo 15 dias para a estabilização do Covid em cada região. Portanto, se começar as aulas dia 13 de outubro, nós teríamos que ter uma estabilização do dia 28 de setembro, no mínimo. Há protocolos que apontam, inclusive, 1 mês de antecedência. Eu vejo com muita preocupação se pensar no retorno presencial tão logo ou ainda neste ano. E aí eu termino dizendo e reafirmando aqui a todos os profissionais da educação, aos pais, aos estudantes. Vamos correr o risco para quê? Se estamos prestes a terminar o ano letivo, é razoável que coloquemos em risco estudantes, familiares, profissionais da educação? Sabemos que o retorno seguro, mesmo somente com a vacina. Também sabemos que a vacina talvez chegue daqui a longos meses, é certo. Mesmo assim, para que a gente possa voltar, é necessário que haja uma estabilização na curva de crescimento do Covid, para que os números sejam mais animadores. Senão, nós vamos correr um risco desnecessário. As 130 mil mortes de brasileiros no Brasil, em nosso país, poderiam ser mortes evitadas. Isso é o mais grave de tudo. 130 mil brasileiros não precisavam ter vindo a óbito. Nós temos falado muito isso com o secretário André. Então, eu manifesto aqui a minha grande preocupação e enalteço a vida
sempre, a vida sempre em primeiro lugar. Enalteço o grande trabalho que todos têm feito, em especial os professores, preparando 2, 3 tipos de aula e inúmeras formas de controle da frequência e da aprendizagem. Por isso, nós precisamos reconhecer que há um grande trabalho sendo feito e a data somente quando houver muita segurança para a garantia da vida de todos. 7h mais 23. Bom, aqui na nossa região, devido à questão da pandemia do Covid-19, o Judiciário Local, através do Sejusc, o Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cocani e toda a sua equipe, eles criaram a RAC, que é a Rede de Atendimento ao Coronavírus. Com isso, todas as pessoas que precisam de um atendimento psicológico, afinal, é um bombardeio de informações. Pessoas que acabam, é claro, se apavorando com algumas informações, outras nem tanto. Cada indivíduo dentro da sociedade, ele recebe, absorve de algum modo essas informações. E claro, o coronavírus, algo novo, veio mexer realmente com a cabeça de todo mundo. Por isso, esse serviço, que é gratuito, ele vem sendo de extrema importância desenvolvido em toda a nossa região. Você vai acompanhar agora parte de um vídeo divulgado pelo Dr. Carlos Eduardo Maccioli Cocani, da RAC, né, que foi elevada, então, nas suas mídias sociais, mas voltada para os profissionais também da saúde, né, para os profissionais aqui do nosso hospital APMI. São dicas, são orientações de extrema importância para que as pessoas possam lidar com o momento que estamos vivenciando, momento de coronavírus. Acompanhem. Fala-se muito nesses dias, por exemplo, do pessoal que posta algo em rede social, etc. Do elogio, às vezes espontâneo, às vezes nem tanto, mas a manifestação de apoio, ela sem dúvida nenhuma traz efeitos bastante consideráveis na vinda de energias positivas no trabalho com o cérebro, como eu vou falar um pouco mais adiante. A questão da autocompaixão, que também é trabalhada bastante na psicologia em inúmeros aspectos, eu vou falar de forma bastante rápida, é sempre buscar a calma e a tranquilidade. É preciso buscar, é difícil falar isso para quem tem questões de saúde mental mais avançadas, depressão e por aí vai, mas nós temos que treinar nosso cérebro todos os dias para isso, sempre pensar que amanhã é outro dia, que se hoje não foi um dia tão bom, amanhã pode ser melhor, dar um passo de cada vez, comemorar efusivamente, inclusive quando as coisas estão bem, ainda que internamente, ainda que com as pessoas próximas, né? Não precisa também necessariamente expor isso em rede social, por exemplo, mas é importante comemorar os bons momentos para trazer um trabalho cerebral de fixação das coisas boas também na nossa mente. Um pequeno e rápido exercício ligado à autocompaixão, quando nós estamos passando por um problema mais pesado, seja qual for, dinheiro, trabalho, relacionamento, família, doença, física, de saúde mental, enfim, sempre se colocar do lado de fora e imaginar, olhando de fora o problema, o que nós diríamos para uma pessoa que passa por uma situação igual a essa. Então, uma pessoa lá que está completamente endividada, não consegue mais pagar as contas, né? Não tem uma projeção imediata de aumento de salário, não sabe o que fazer. A gente de fora, olhando de fora, o que diria? Como agiria? O que faria? Isso faz o cérebro nosso buscar soluções que nós não havíamos pensado até então. Mais do que isso, ele coloca em prática essas intenções que possam vir e vão resolver o problema um pouco mais adiante, mais ou menos imediatamente. Algumas outras questões. Bom senso, né, por óbvio, razoabilidade no nosso cotidiano, não agir impensadamente, não agir impulsivamente, aquelas brincadeiras do contar até 10, e quando está numa situação difícil, isso traz mudanças significativas na vida da gente, inclusive na prática, muitas vezes, de questões muito tênues entre o moral e o imoral, e muitas vezes até ilícitas, algumas condutas que possam se concretizar aí na configurações de crimes, por exemplo. Então, sempre buscar o bom senso e não agir de forma acelerada, impensada, soldada, assim, medir as consequências mais adiante. Isso é um treino também durante toda a nossa vida,
que é adquirido muitas vezes com o tempo, em razão da maturidade, mas nada impede que a gente hoje possa ser muito melhor do que ontem e não ter que ser melhor daqui a 10 anos ou lá no final da nossa vida, quando a gente faz aquela reflexão mais profunda sobre tudo o que passou. Mais algumas questões ligadas ao autocuidado. Manter-se sempre conectado, claro. Eu me lembro de um exemplo no começo da pandemia de uma amiga minha que desligou todas as redes sociais, começou pelo Facebook, depois o Instagram, daqui a pouco ela estava excluindo o WhatsApp. Aí eu perguntei para ela, como é que você vai conversar com a tua mãe, com o teu pai, comigo, se você excluir o WhatsApp? Por mensagem de telepatia, por fumaça, né? Então, cuidar também com os exageros, né? De repente as redes sociais estão atrapalhando, põe tudo no silencioso, o próprio celular deixa no silencioso, as redes também, tira todos aqueles avisos de tela ou de barulhinho quando vem alguma curtida e por aí vai, mas também não precisa exagerar, as redes sociais têm uma grande importância também em várias questões do nosso cotidiano. Cuidar com o excesso de informações também, pessoal que às vezes assiste demais, lê demais, aquele grupo de WhatsApp que a gente já sabe que vem um monte de coisa ruim, mas a gente fica acessando, abre os vídeos para ver o que é, de repente são vídeos horrorosos, que num dia bom a gente acaba inconscientemente piorando a nossa questão cerebral, e isso pode trazer consequências um pouco mais adiante já da visualização de coisas ruins ali no celular. Exercitar a resiliência, isso é muito importante, isso é um trabalho que eu faço com bastante frequência para melhorar algumas questões que me incomodavam bastante alguns anos atrás, encarar as coisas de forma realista, avaliar sempre a nossa vida e as nossas escolhas, tirar bons exemplos dos nossos erros, porque todo mundo erra, ninguém vai deixar de errar em todo momento no relacionamento, com os filhos, com os pais, com os amigos, no trabalho. Então, que a gente possa, que todos nós possamos tirar boas lições dos erros. Esse é um grande e destacado diferencial entre as pessoas que avançam na vida, que conquistam as coisas, que têm momentos felizes mais intensos e mais frequentes, porque a felicidade plena não existe, também aqui, rápido parênteses, que a grande diferença entre as pessoas é a forma como a gente vai agir depois de errar. Reconhecendo o erro, por exemplo, é um grande primeiro passo, pedindo escusas, pedindo desculpas, pedindo perdão, e que o perdão seja também sempre sincero, né? Vejam, façam um teste nas próximas vezes que vocês verem algum famoso, seja político, ator, cantor, que errou. Como que eles fazem o pedido nas redes sociais? Eles começam assim: caso alguém tenha se sentido ofendido, começou errado, começou quase sem valor algum, se é que tem, né? Zero valor, a espontaneidade é mínima, e ainda que ela exista, ela não se traduz nas palavras utilizadas. Então não é se eu fiz algo que possa ter ofendido alguém. Chega na frente da pessoa que nós sabemos que erramos e fala: perdão, errei, vou refletir adiante para que isso não mais se repita. Isso traz profundas transformações aí nas ondas cerebrais, e quem é da área da saúde nos acompanha nessa fala de hoje sabe muito mais do que eu sobre isso, como isso tem importância na nossa vida, na nossa transformação positiva da nossa saúde mental. Seguindo adiante no cuidado com a saúde mental e para evitar o adoecimento, sempre também lembrar, eu falei várias questões aqui: gerenciar o estresse, exercitar a resiliência, buscar sempre a calma, a paz, tranquilidade, não agir apressadamente. Nem sempre conseguimos, por óbvio. Em alguns momentos, inclusive, quando nós sozinhos não estamos mais tendo sucesso na nossa busca de melhora, é preciso solicitar ajuda. E lembrando que esta ajuda pode ser solicitada junto, então, ao Sejusc. Dr. Carlos Eduardo Mattioli Coccani, pode até procurá-lo nas suas mídias sociais, que ele está sempre pronto para bem atender com toda a sua equipe. Parabéns a toda a equipe que faz esse trabalho de forma gratuita para a nossa população nesse momento que tanto precisamos. Depois do intervalo, tem o professor André Weismann com o Conexão Digital.
Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Lugares em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora, no Jornal da Manhã Jovem Pan, Conexão Digital. Conexão Digital. Notícias do mundo digital com o professor André da Uniguaçu. Muito bom dia, rádio ouvintes da Jovem Pan. Muito bom dia, Juliano. Muito bom dia, Tiago. É sempre uma grande alegria estar aqui no nosso Conexão Digital e mais uma quinta-feira. No nosso programa de hoje, eu gostaria de comentar com vocês algumas notícias interessantes. Uma delas, a Microsoft, ela lançou 129 correções de segurança para o Windows 10. Destas, 23 falhas foram consideradas críticas. Para vocês terem uma ideia, a maior parte delas levavam hackers a pontos confidenciais do sistema por meio de códigos executados fora do computador. Então fazia o quê? Fazia com que os bandidos virtuais, os hackers, pudessem acessar partes do Windows, mesmo não estando na frente do computador. Então a Microsoft disse que a maioria desses problemas não foram utilizados, não foram alvos de ataques por bandidos virtuais, então que ela está fazendo a correção antes mesmo de relatos sobre isso. Porém, é um absurdo que um sistema operacional tão maduro quanto o Windows, porque o Windows 10, na verdade, ele é uma evolução do Windows 7, o Windows 8, 8.1, o 10 já passou por diversas versões, ainda apresentar em cada atualização, ele apresenta algumas falhas, então algumas incompatibilidades com alguns aparelhos, e mesmo assim ainda encontrar 129 correções, sendo que 23 delas críticas, que podem comprometer de maneira muito grave a máquina que está com aquele Windows 10. Então, por isso que eu sempre digo, é muito importante que você, nosso rádio ouvinte, seja você usuário doméstico, seja você um gestor de TI de uma empresa, da importância de manter o seu sistema operacional atualizado. O interessante do Windows 10 é que, mesmo que você não tenha adquirido ele com uma licença oficial Microsoft, a Microsoft liberou durante muito tempo a atualização automática dele,
gratuita, então ainda está disponível, então faça as atualizações do seu Windows. Se você não sabe como habilitar essa função, chame o profissional de sua confiança para que o faça, mas é extremamente importante manter o seu computador sempre atualizado. Falando em sistema operacional, vamos falar um pouquinho sobre o Android 11. Então, saiu agora, então, a nova versão, Android 11, foi liberado pela Google, então ele está oficialmente entre nós, na verdade, a partir da data de terça-feira, então a última terça-feira, dia 8, mas apenas alguns dispositivos receberam, então a linha Pixel do próprio Google, só que nesse ano nós tivemos uma pequena diferença. Algumas outras marcas, por exemplo, OnePlus, Xiaomi, Realme, Oppo, essas marcas também disponibilizaram já o Android 11 para os seus dispositivos. Então, normalmente era só a linha da Google e esses aí como novidade. Uma coisa importante, pelos testes, a maioria dos dispositivos não perdeu em desempenho. É óbvio, não serão todos os dispositivos que receberão essas atualizações, apenas alguns top de linha e os dispositivos mais novos é que receberão. Mas uma coisa muito importante é que ele já vem aliado à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então ele segue as regulamentações da Lei Geral de Proteção de Dados aqui e a Lei de Proteção de Dados Europeia. Então dita um novo padrão no controle e coleta de dados dos usuários, sendo que a Apple sempre disseminou que o iPhone ele mantinha uma política rigorosa de privacidade dos seus usuários, e a Google sempre foi um pouco mais flexível nisso. Ela sempre deixou um pouco mais livre para os desenvolvedores essa questão da coleta e uso dos dados dos usuários. Agora, o Android 11, essa é a grande mudança, aonde a Google vem e adequa ele a esses novos padrões, essas novas regulamentações, tanto brasileira quanto europeia, sobre a coleta e controle dos dados dos usuários. Então isso é muito importante para quem terá os dispositivos. Caso você queira saber se o seu dispositivo está na lista para receber o Android 11, então é só entre no Google e procure dispositivos que receberão Android 11. Então é bem interessante aí, caso para você saber se está na hora de comprar um novo aparelho ou se está bom do jeito que está. Se você quiser essa nova versão e o seu não for contemplado, você poder comprar um novo e assim por diante. Na data de ontem, na quarta-feira, dia 9, a partir das 17 horas, o Facebook passou a apresentar algumas instabilidades. Então, ao tentar abrir a página do Facebook, ele pedia para que fosse recarregada a página. Então, o pico das reclamações de falha, na verdade, aconteceu às 17 horas. Isso tudo é um site chamado Down Detector. Então as pessoas entram e registram lá quando um site caiu do ar. Então às 17 horas de Brasília de ontem foi o grande pico de reclamações de que o Facebook estaria fora do ar, principalmente nas Américas, Estados Unidos e principalmente aqui Estados Unidos e Brasil, os principais lugares como tendo caído fora do ar. E para você que, como eu, é professor e está utilizando o Google Meet, entre no olhardigital.com.br e procure uma função como desfocar o fundo de seu vídeo em chamadas no Google Meet. É um complemento que você adiciona ao navegador Chrome, que ele faz o quê? Nem sempre você está num ambiente interessante para que mostre o fundo do vídeo. E ali com essa extensão você consegue fazer o quê? Você consegue fazer ele ficar borrado. Então o fundo do seu vídeo fica borrado através de uma extensão muito fácil, muito simples de utilizar. Pessoal, deixo aqui meu grande abraço, desejo um ótimo final de semana a todos.
Até a próxima quinta-feira com mais um Conexão Digital aqui na Jovem Pan 98.3. Você ouviu Conexão Digital com o professor André da Uniguaçu. Conexão Digital. Agora, 7h43, o Jornal da Manhã vai ficando por aqui. A você, uma excelente quinta-feira. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan.